Olá, meus amigos e minhas amigas do CID Concursos, eu sou o Sidney Martins, coordenador aqui do CID Concursos, e é com imenso prazer que hoje eu venho apresentar o nosso segundo guia de estudos. Sidney, por que você demorou tanto? Meu companheiro, minha companheira, se você está estudando aí na batida há algum tempo, já deve ter percebido que eu, além de trabalhar no online, também estou no presencial de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, de madrugada, e estava sem tempo. Até mesmo porque estava aí, só acompanhando para ver se vocês estavam ou não estavam executando de forma correta o procedimento de estudo. Então é para isso que nós estamos aqui, para você agora, que já está mais familiarizado com o site, ter mais certeza que o trabalho está sendo feito com foco e objetividade. Então, meu companheiro, para mostrar aí e para dar os parabéns aqui no nosso ranking de desempenho, primeiro lugar, aluno Piva, tá tirando onda, já foi o primeiro da outra vez e continua em primeiro lugar. Agora, a aluna Flavinha veio na ascendência importante. Flavinha estava lá embaixo e foi só subindo. Ou seja, demonstração de que está estudando, que está determinada a passar nas cabeças neste concurso. Então aqui, em segundo lugar, parabéns, Flavinha. E em terceiro lugar, Bruna Regina Ribeiro de Figueiredo. Parabéns aos 3 primeiros colocados, tá? Agora, uma aluna esses dias me mandou um e-mail fazendo uma pergunta e eu vou responder, já respondi através do e-mail e vou aproveitar para responder aqui no guia de estudos também, até mesmo porque ela pode estar vendo só agora e serve para você também, porque pode ser uma dúvida sua e de repente você não me mandou a pergunta. A nossa querida aluna Renata Martins, não é minha parente não, tá? Ela mandou assim para mim, no conteúdo programático para as provas objetivas e discursiva do edital para o concurso de professor de educação infantil na parte de atualidade consta o município do Rio de Janeiro, história, passado e presente. Não encontrei no conteúdo de vocês a parte que fala sobre a história do Rio de Janeiro. Gostaria de uma posição de vocês. Gente, antes de você começar a fazer a turma, eu já tinha mostrado a vocês no guia, na verdade, no vídeo institucional, em que eu mostro o personal coach, como é que funciona a turma, eu já havia dito que nós teríamos 2 professores para a atualidade. Na verdade, nós temos 2 professores para matemática, 2 para a atualidade e 2 para a parte de conhecimentos pedagógicos. E como é que funciona o esquema? Não é você clicar em minhas aulas. Eu já falei, você vai clicar em personal coach, porque eu só libero a aula para você de acordo com o nosso sistema pedagógico. Por exemplo, na parte de matemática, o Jefferson Fiel gravou a teoria e o Tiago Nunes gravou a parte de exercícios. Quando é que eu começo a liberar a parte de exercícios para você assistir? Depois que você tiver visto toda a parte de teoria. Na parte de conhecimentos pedagógicos, o professor Henrique Azevedo, ele ficou responsável pela parte da teoria. E a professora Márcia Gil ficou responsável pela parte dos exercícios. E não só pela parte dos exercícios. A Márcia Gil também vai gravar uma aula específica para a parte discursiva. E também vai gravar uma aula específica ensinando a fazer plano de aula, para você não ficar com um problema no dia que for fazer a prática de aula. Mas quando eu vou liberar a aula da professora Márcia Gil? Depois que você assistir a aula do professor Henrique Azevedo. E na parte de atualidade, acompanha aqui comigo o nosso conteúdo que está no edital. Você tem a parte Rio, você tem a parte Brasil e você tem a parte Mundo. O nosso querido professor Marcelo Alonso, ele fez a parte Mundo e eu fui liberando a aula para vocês. Agora é que eu vou começar a liberar a aula do professor Orlando Stibler, que ficou responsável pela parte do Rio de Janeiro e por a parte Brasil. Detalhe, o Marcelo Alonso já fala sobre alguns aspectos Brasil também, só que o Orlando Stibler vai fazer uma aula muito direcionada para a nossa prova. Ele vai falar do Brasil nesses contextos aqui. Então,
todo o conteúdo da parte de atualidades é abordada no nosso site. E detalhe, bem específico para você. Inclusive essa parte aqui do Rio, eu mesmo mandei alguns exercícios para o Orlando de provas anteriores, até mesmo porque trabalhei durante algum tempo na secretaria, então tenho acesso a isso, assim como o Henrique trabalha há anos na gerência de educação, nós temos acesso às provas anteriores e a questões anteriores. E professor, eu procurei uma porrada de sites, só achei uma ou outra questão, uma ou outra prova. A gente tem acesso aos bancos de dados e jogamos para o Orlando poder trabalhar bem especificamente para você. Então pode ter certeza, você estará extremamente amparado e ficará muito competitivo. Aqui, ó, a carinha do nosso professor mais sexy, que é o Orlando Stibler, com essa barbinha aqui bonitinha. É um professor que é a sensação do Brasil. Não é friboi, mas está na moda. E só para frisar mais uma vez, né, meu companheiro, nós temos a parte objetiva, a parte discursiva, a análise de títulos e a prática de aula. E como eu disse a vocês, nessa parte objetiva, nós temos língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos pedagógicos. E uma coisa que eu tenho observado nos cursos presenciais, espero que isso não aconteça no nosso curso online. Alguns alunos estão dando muita importância apenas para a parte de conhecimentos pedagógicos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser reprovado nas outras. Então você precisa sim estudar as outras e principalmente a parte de língua portuguesa, porque não só são 10 questões de língua portuguesa, você também vai fazer uma prova discursiva e muitos alunos não estão atentando que essa prova discursiva é uma redação. Então é por isso que eu libero o módulo de redação para você assistir. Vai ter a aula específica, discursiva, que a professora Márcia Gil vai ministrar aqui. Assim como vocês que estão fazendo o curso presencial devem estar acompanhando algumas aulas discursivas de professores de conhecimentos pedagógicos. Porém, o professor de conhecimento pedagógico, ele aprofunda o conteúdo teórico. Só que lá na prova, o camarada não vai analisar apenas o conteúdo teórico, ele vai avaliar também o conteúdo linguístico. Como você organiza aquele texto, se o seu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se tem coesão textual, se tem coerência, se a regência está adequada, se a concordância está adequada, se as frases estão corretas, se a pontuação está adequada, se você escreveu no sistema direto da língua portuguesa. Opa, caramba, Cisne, é tudo isso? É sim, é tudo isso. E é o seguinte, você que está estudando aqui conosco no CID Concursos, você tem todo o edital à sua disposição e tem um sistema pedagógico para seguir. Se você está fazendo tudo direitinho, eu tenho certeza que você está muito mais bem preparado que a maioria dos alunos que estudam apenas em outros lugares. Mas pode ter certeza, você vai passar e será convocado. Se quiser me chamar para o churrasco, pode chamar, tá? Agora, Sidney, são 11 secretarias. Será que vão me convocar mesmo? A gente não vai estudar para você passar lá embaixo. Nós vamos estudar para você passar lá nas cabeças e ser convocado logo de primeira. Mas eu tenho certeza absoluta que você, aluno do CID Concurso, será aprovado, bem aprovado e será convocado. Pode ter certeza, é meu comprometimento com você. Agora tem que fazer tudo direitinho. Não é estudar de qualquer jeito. Ah, eu quero estudar assim, Sidney. Não. Siga o personal coach, tranquilo? Então vamos lá, ó. Para você ficar tranquilo, você já sabe que o concurso tem validade de 1 ano e normalmente é prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. E aí é o seguinte, siga isso, meu companheiro. Personal Coach é a única escola para concursos públicos do Brasil que possui um sistema pedagógico exclusivo para você. É só seguir aqui, ó, bonitinho. Você, quando começou, se você foi logo dos primeiros alunos, você tinha lá só a primeira semana. Nós já estamos na 9ª semana. Olha o que nós temos aqui na 9ª semana. Na segunda-feira, aulas de
contextualização e significação. Nós temos aula de denotação e conotação e de argumentação. Então, nós já estamos entrando aqui num processo forte da análise textual. Até mesmo porque eu sempre friso para o meu aluno, antes de fazer uma análise textual, você tem que aprender a fazer análise gramatical. Então, agora que a gente já trabalhou toda a parte gramatical, você já está entrando nos assuntos textuais, nos assuntos de compreensão e interpretação de texto. Então, meu companheiro, pode ter certeza, você vai passar. E só para frisar, 120 dias de acesso irrestrito, qualquer probleminha, Sidney, estou com um problema aqui na minha aula, Sidney, não estou conseguindo assistir, e corrompeu, Sidney, o que eu faço? Você vai entrar no site, tem lá o nosso número, o 0800, entre em contato que a equipe vai com certeza resolver o problema para você. Normalmente a gente não tem problema não, mas quando houver algum problema, é só você entrar em contato. E o valor da matrícula, 10 vezes de R$20. Detalhe, nosso curso fez tanto sucesso, que agora nós decidimos investir forte na área do magistério. Então, todos os concursos do Brasil, nós teremos turma na área do magistério. Então, daqui a pouco, quando surgir um outro, caso você queira fazer também, pode procurar o CID Concursos, que nós teremos uma turma específica para você. Agora, eu acho que nesse primeiro momento, você nem vai mais precisar do CID Concursos, porque você com certeza será aprovado. Então, meu companheiro, minha companheira, é isso. Um imenso beijo, me convida para o churrasco de comemoração, tá? Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos e minhas amigas do CID Concursos, eu sou o professor Sidney Martins, coordenador aqui do CID Concursos, parceiro do LAC Concursos. Estou hoje aqui com um imenso prazer para apresentar o nosso guia de estudos, o nosso primeiro guia de estudos, hoje, dia 3 de agosto de 2015, uma bela segunda-feira aqui no Leme, tudo ensolarado, praia cheia, bonitona. Então vem aqui comigo, galera. O que é esse guia de estudos? É o acompanhamento que eu faço contigo. Você já está estudando, espero que esteja seguindo todo o nosso sistema pedagógico, só que agora eu vou acompanhar através de vídeos para poder mostrar o teu desempenho, tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, quero dar os parabéns para os nossos alunos que estão bem ranqueados aqui. Primeiro lugar, a aluna Stephanie Camila de Santana da Silva Borba, ó, tem nome de rica, hein? A segunda aqui, medalha de prata, a aluna Lúcia. E em terceiro lugar, a aluna Viviane. Então, é com imenso prazer que eu dou os parabéns para as 3 primeiras colocadas do ranking. Detalhe, vocês começaram aqui, ó, semana 1, nós já estamos na semana 5. E é importante frisar, alguns alunos ainda não estão fazendo da forma adequada. Talvez porque não tenham visto o primeiro vídeo em que eu mostro como é que funciona o edital e como funciona o sistema pedagógico do curso. É extremamente importante que você venha aqui, ó, no Personal Coach. Não é para clicar em minhas aulas, porque quando você clica em minhas aulas, você tem as aulas que já estão liberadas. Só que eu não libero todas as aulas de uma vez. Nós vamos liberando aos poucos, através do sistema pedagógico, para que você siga uma linha adequada de estudos. Então, na hora que você clica aqui, libera semana 1, semana 2, semana 3. Na hora que você clicar na semana 1, vem a sequência. Aula segunda, aula terça, aula quarta, aula quinta, aula sexta, aula sábado e só no domingo tem um simulado. Detalhe, você não pode tentar fazer o simulado do domingo sem antes assistir a todas as aulas, porque é assistindo a todas as aulas que vai liberar para você poder fazer o simulado de domingo, tranquilo? Aí, olha só, esses dias, a aluna Renata Martins,
Ela não é minha parente, não. Ela mandou um e-mail para sanar uma dúvida. E por que eu trouxe o e-mail da Renata? Porque pode ser uma dúvida dela, mas provavelmente pode ser dúvida de muita gente que ainda não entrou em contato. A Renata mandou assim, ó: boa noite. No conteúdo programático para as provas objetivas e discursivas do edital para o concurso de professor de educação infantil, na parte de atualidade, consta o município do Rio de Janeiro, história, passado e presente. Não encontrei no conteúdo de vocês a parte que fala sobre a história do Rio de Janeiro. Gostaria de uma posição de vocês. Aguardo contato, agradeço desde já. Renata Martins. Então, Renatinha, olha só. O que acontece? Ainda não está lá porque eu ainda não liberei. Como eu disse a vocês, nós temos 4 disciplinas: português, matemática, atualidade e conhecimentos pedagógicos. Na parte de língua portuguesa, apenas eu trabalhei a parte gramatical, a parte interpretativa e a parte de produção textual. Mas na parte de matemática, nós tivemos 2 professores. O professor Jefferson Fiel, que ficou responsável pela parte da teoria, e o professor Tiago Nunes, que ficou responsável pela parte dos exercícios. Então, quando você vai ver a aula do Tiago Nunes? Somente depois que você assistir a todas as aulas de teoria do professor Jefferson Fiel. Na parte de atualidade, 2 professores, o professor Marcelo Alonso e o professor Orlando Schibler. Na parte de mundo, o professor Marcelo Alonso já gravou e as aulas já foram disponibilizadas para vocês. Na parte mais específica do Rio de Janeiro e uma parte bem específica Brasil, apesar do Marcelo Alonso também já ter falado de uma parte bem grande de Brasil, mas o Orlando Schibler ficou responsável por essa parte. Ele vai gravar a parte Rio e a parte Brasil contextualizada. Então pode ter certeza, pode ficar despreocupada. Inclusive, amanhã essas aulas já devem ir para o sistema. Agora, se não for amanhã, é quarta ou quinta, não há problema. Essa semana já está indo para o sistema, só que eu ainda não vou liberar, não. Eu só vou liberar depois que vocês assistirem a todas as aulas do Marcelo Alonso. Até mesmo porque tem uma sequência pedagógica pensada para você, tá? E na parte de conhecimentos pedagógicos, 2 professores. Quando a gente começou, nós começamos com o professor Henrique Azevedo. Mas como o curso tomou uma proporção muito grande, nós também convidamos a professora Márcia Gil, que é uma referência na área. O professor Henrique gravou a parte voltada para a teoria. E a professora Márcia Gil? Ela ficou responsável pela parte de exercícios, pela uma parte específica da discursiva. Então, apesar de eu ter colocado lá um módulo inteiro de redação, que é importante, a professora Márcia Gil também vai gravar um módulo, uma aula específica da discursiva. Detalhe, neste momento você tem que tomar todo cuidado. Não é só pensar que esta parte discursiva eu preciso apenas da aula de conhecimentos pedagógicos. Não é assim, não. Nos cursos presenciais, alguns alunos estão dando mole nessa parte. Eles estão apenas assistindo aulas discursivas com professores de conhecimentos pedagógicos. O professor de conhecimento pedagógico, é óbvio, ele vai te dar a parte teórica, e isso é muito importante. Mas no dia da prova, o avaliador, ele não vai cobrar só a parte teórica, ele vai cobrar a parte linguística também. Então, ele vai cobrar se você escreveu com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, se você trabalhou coesão textual, se tem coerência, se a parte da regência está adequada, da concordância está adequada, a pontuação, se você escreveu na ordem direta da língua portuguesa, tudo isso vai ser cobrado. Então é por isso que eu liberei um módulo de redação. A professora Márcia Gil vai trabalhar alguns assuntos específicos da discursiva e de repente a gente grava até uma aula em dupla, que é para você ficar extremamente competitivo. Detalhe, a professora Márcia Gil também vai gravar uma aula específica ensinando a montar um plano de aula para que no dia da sua prova prática de aula você não fique desesperado. Tranquilo? Porque a Márcia Gil vai gravar uma aula específica para você. Então, olha só, Renatinha. Aqui está o conteúdo de atualidade. Essa parte Rio aqui, a parte Brasil, o nosso queridinho aqui, o professor mais sexy do Brasil, Orlando Schibler, vai gravar. Pode ficar tranquila, tá? Ó, beijão, Renatinha. Foi muito bom
o teu feedback, porque assim eu também posso conversar com vocês, tá? Então, ó, só para frisar, parte objetiva, parte discursiva, títulos e prática de aula. Galera, ó, parte objetiva, estou percebendo aí nos cursos presenciais, alguns alunos estão dando mole, tá? Estão frisando apenas a parte de conhecimentos específicos e estão deixando de lado as outras disciplinas. O que vai acontecer? Vai aprender pra caramba conhecimento pedagógico e vai ser reprovado nas outras matérias. Sem contar que a parte de língua portuguesa, como eu já até mencionei, é muito importante, porque além das 10 questões objetivas que você vai fazer uma prova discursiva. E é extremamente importante que você se adeque àquela parte da redação. Detalhe, eu vou ministrar com certeza uma aula aqui com a Márcia Gil ou com o Henrique, para a gente poder falar mais um pouquinho sobre as especificidades da correção da sua banca. Porque às vezes a gente aprende algumas estruturas que eu próprio ensino, só que nesse conteúdo específico você tem que tomar todo cuidado. Vou dar uma dica aqui agora. Geralmente, quando o aluno é criança e tem dificuldade em escrever, os professores dão a dica para ele colocar um famoso hoje em dia no início do texto. Aí ele coloca hoje em dia e dana a escrever. Só que você já não faz mais isso. Então você, com dificuldade de escrita, procurou um preparatório em que tenha a aula de redação e provavelmente o professor te ensinou alguns elementos introdutórios para o texto, como sabe-se que, observa-se que, analisa-se que, é notório que. Só que é o seguinte, muitos alunos estão pegando estruturas que não têm nada a ver com o processo da escrita dele. E aqui não é uma banca que realiza provas no Brasil todo, é uma banca específica da Fundação, é específica da João Goulart, é específica da SME. Então aquele camarada vai corrigir todas as redações. Se ele começar a observar o é notório que, detalhe, esse é notório que, ele foge um pouquinho talvez do teu tipo de escrita. Porque quando o camarada usa um é notório que, eu quero dizer, não está errado, mas é para alguém que já tem uma bagagem de escrita um pouco mais rebuscada. Eu parto do pressuposto, por exemplo, que o camarada escreve é notório que na introdução e no parágrafo de conclusão ele é capaz de botar destarte. Mas eu acho que não é o caso. Então, o único parágrafo que obrigatoriamente exige um elemento introdutório é o parágrafo de conclusão, que você precisa sim colocar portanto, vírgula, dessa forma, vírgula e por aí vai. Mas os outros parágrafos não precisam. Ah, Sidney, mas e aí, eu boto o quê? Ué, não bota nada. Você precisa dizer, é notório que o Brasil atravessa uma grave crise econômica? Não, não é. Basta apenas você colocar, o Brasil atravessa uma grave crise econômica. Então é o seguinte, vocês vão fazer uma prova em que vai exigir um conteúdo teórico específico da parte de conhecimentos pedagógicos. Você já tem uma certa noção, então começa a ler sobre isso. Então começa a pegar, detalhe, essa semana mesmo o professor Henrique vai disponibilizar alguns textos complementares que vocês terão acesso, vai bater direto no e-mail de vocês, tá? Acompanhem, leiam, porque aquilo vai dar um conhecimento de mundo absurdo, não só para ampliar o conhecimento específico teórico, também como conhecimento linguístico, é conhecimento de mundo, você está melhorando como pessoa e como profissional, tá? Então, aqui, as 11 secretarias, espero que você tenha seguido o meu conselho e tenha feito inscrição para próximo da sua casa, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado e vai ser convocado bem rapidinho, inclusive pode me chamar para o churrasco de aprovação, tá? O prazo, só para frisar, 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, é de praxe eles prorrogarem, então o concurso vai ficar em vigência aí durante 2 anos, então você tem 2 aninhos aí para ser convocado, e ó, o grande diferencial, gente, é o nosso personal coach. Você começou na semana 1, nós já estamos na semana 5, ó.
Primeira aulinha aí de segunda-feira, aula de tipos de sujeito e logo na sequência concordância verbal. Até mesmo porque para você poder fazer uma questão de concordância verbal, você tem que saber o tipo do sujeito. Na terça-feira, aula de conhecimentos pedagógicos, Estatuto da Criança e do Adolescente, aí o ECA, e também uma aula de equação do primeiro grau com o professor Jefferson Fiel. Então, meu companheiro, acompanhe, siga o sistema pedagógico. Sidney, entrei agora, já tem 5 semanas, o que eu faço? Não vá para a aula da semana 5, você vai vir para a aula da semana 1 e vai seguir a sequência. Se você seguir a sequência, pode ter certeza, ficará extremamente competitivo. Sidney, estou com medo de não conseguir acompanhar até o final como os outros candidatos, mas eu estou com tempo livre, o que eu faço? Vai seguir a sequência, mas se você tiver a oportunidade de assistir a mais de uma aula por dia, faça. O importante é você seguir a sequência. E aí, para finalizar, mais uma vez, você tem um limite irrestrito durante 120 dias. O vídeo fica disponibilizado para você durante 4 meses, mas o material em PDF, em slide, para a vida inteira. Tudo isso apenas por 10 parcelinhas de R$20. Então, meu companheiro, divulga para o teu amigo, para o teu companheiro, para a tua companheira, até mesmo porque o nosso curso fez um sucesso tão grande que nós decidimos investir em toda a área do magistério Brasil. Então, pode ter certeza, nosso curso foi o pioneiro para a educação infantil, foi o pioneiro. Eu vou sempre lembrar. E daqui a alguns anos, você já servidor do Rio de Janeiro, vai falar, foi ali que eu comecei, foi ali que eu fui aprovado, e é isso. Nós vamos manter, com certeza, um laço de amizade durante muito tempo. Então, meu companheiro, minha companheira, é isso. Fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.